Amados irmãos, que Deus nos abençoe no meditar das palavras do Senhor. Nós queremos hoje ouvir palavras consoladoras, palavras maravilhosas de Jesus, prometendo um consolador. Jesus disse isso aos seus discípulos, quando também anunciava que não estaria mais ao seu lado, não estaria mais com eles, não pelo menos da forma como ele estava até aquele momento. Os seus discípulos, independente do problema, poderiam se virar e Jesus estaria ali, visível, palpável, poderiam pegar nele, olhar para ele e dizer: Jesus, socorro, nos ajude. Por exemplo, como aconteceu uma vez, quando eles estavam em um barco e começaram as ondas, a tempestade, o barulho dos ventos, e de repente os discípulos não sabiam mais o que fazer para ficar bem dentro do barco, já tinham se desfeito da carga, e aí de repente recorreram a Jesus e disseram: socorro, mestre. E Jesus estava lá, pronto a ajudar, inclusive a lhes dizer, que homens de pequena fé, calma, está tudo bem. Mas também Jesus neste momento fala aos seus discípulos: olha, por um pouco e o mundo ainda me vê, mas daqui a pouco o mundo não me verá mais. Ou seja, eu vou partir, eu não vou mais estar aqui, meu ministério vai mudar. E eles então ficam apavorados: Senhor, mas e nós? O que será de nós sem o Senhor? É interessante que então Jesus diz essas palavras: não se preocupe, eu enviarei outro Consolador, que é o Espírito Santo, aquele que entra no coração e não só gera a fé, mas também nos guia na vontade do Senhor. E é interessante esta palavra consolar. Esta palavra consolar, ela tem dois usos muito frequentes. Um deles está referente a tirar um sofrimento. É pegar uma situação onde você está doído, onde você está doente, ou onde você está precisando de algo, está sofrendo por causa disso, e aí então o consolo é ter sarada essa doença, sanado esse problema. Isto é um consolo, é quando Deus vem e literalmente tira aquilo que te dói. E outro consolo é muito parecido com a palavra confortar, que significa tornar confortável, acolher, ou em outras palavras, envolver. Como um cobertor quentinho num dia frio, o cobertor nos acolhe, nos envolve. Assim também é o confortar, consolar. Por que dizemos estas coisas? Porque como é bom, quando estamos sofrendo, quando estamos mal, que alguém venha nos consolar. Infelizmente nós vivemos um tempo de bem pouco consolo. Se nós formos olhar, nós já temos coisas ruins o suficiente para falar. Por exemplo, nós temos que ficar isolados, temos limitações do que fazer. Quantos de nós faziam caminhadas, corridas, atividades, e agora estamos limitados? Os esportes, o que eu diga, e as perdas financeiras, as perdas de tempo dos estudos, muitas vezes, alguns conseguiram dar um jeito, outros nem tanto. E o que falar então da morte, que quando chega à nossa casa, ainda mais num tempo que vivemos de pandemia, como ela assusta e como assusta também a nós. E aí então muitas pessoas dizem: Senhor, o que será de nós? Muitos nos mandam mensagens no computador, no celular, e nós lemos aquelas notícias e dizemos: meu Deus, o que será de nós? Onde vamos parar?
O que vai acontecer conosco? Bom, nós estamos tão próximos dos discípulos deste texto, que tantas e tantas vezes disseram: Senhor, o que será de nós? Será que nós vamos ter saída, solução para os nossos problemas? Bom, para muitos e muitos problemas existe solução aqui neste mundo. Até mesmo para este vírus que está nos ameaçando, existe uma solução: ficar curado após passar por ele, ou então não pegar ele. Mas existe um vírus que é pai do coronavírus, vamos dizer assim, que é pai e mãe, que veio antes, e que por causa dele 99,9% das pessoas, ou seja, quase todo mundo morreu. E todo mundo que o teve morreu. E até quem não teve tomou para si e morreu. E nós estamos falando do pecado. O pecado, no momento em que entrou no mundo, 100% das pessoas que pegaram este vírus, que pegaram este pecado, ou seja, que são carne e sangue como nós somos, estão destinados à morte. Eu digo 99% porque teve algumas pessoas que Deus levou para o céu sem ver a morte. E quem sabe no dia do juízo final Deus também faça isso de novo, não sei. Mas a questão é: todos que pecam estão fadados a morrer, a sofrer, não só da consequência final que é a morte, mas como sofrer ao longo da vida as consequências do pecado, a sofrer as dores desta doença da alma. Por isso a pergunta fica: estamos contaminados? Sim, estamos, com o vírus mais letal e destruidor que existe, porque ele não só mata o corpo, como pode tirar a vontade de viver e nos exterminar para todo o sempre, nos colocar longe de Deus para sempre. Por isso mesmo que Jesus, quando ele vem a falar com seus discípulos, ele diz: eu estou ainda aqui com vocês, mas em breve eu preciso partir. E esse preciso ir de Jesus não é porque ele não deseja mais ficar com os discípulos, mas ele precisa concretizar a sua obra de salvação, morrer na cruz e depois ressuscitar para dizer: a morte, teu pior inimigo, está vencido. Nem mesmo a morte pode agora te destruir. Ou seja, Jesus é a vacina perfeita, é o remédio perfeito, é o antídoto perfeito para a questão do pecado. Porém, mesmo que nós tomamos deste antídoto, nós continuamos carne, o vírus ainda continua aqui dentro. Por mais que Jesus elimine os efeitos finais, que é a morte eterna, a consequência do meu pecado continua em mim e vai continuar até o dia em que eu partir desse mundo. E por vezes eu vou apresentar sintomas do pecado, quando eu me deixar levar por alguns sentimentos, por algumas ideias, e muitas vezes, em vez de falar de amor, de consolo e de conforto, eu fale de notícias ruins, eu fale de destruição, e eu leve outros irmãos a pensarem que Deus não está do nosso lado. Inclusive, esse é um dos grandes problemas do ser humano. Por estar longe do consolo de Deus, por não aceitar receber o amor de Deus, ele se afasta do Senhor. E quando isso acontece, ele começa a olhar para a vida, o ser humano começa a olhar para a vida de maneira errada. Começa a olhar como o que só vale é a vida aqui nesse mundo. E aí começamos a ter consumismo desenfreado. Ora, outro dia perguntando
o que você quer ser quando crescer? Muitas crianças dizem, alguma coisa que dê muito dinheiro, porque eu preciso ter, comprar. E poucas pessoas refletem que quando se morre, todas essas coisas ficam para trás. E mais, nem todas elas vão me dar realmente alguma satisfação, alguma alegria. Algumas eu acho que vão dar muito trabalho para a gente. Outros, além de consumir financeiramente, consomem uma coisa chamada agressividade, violência, com palavras. Muitos de nós estão recebendo mensagens quase que todos os dias falando sobre os problemas, e tantas pessoas já se desacreditaram da fé ou até mesmo da humanidade, dizendo: vejam como é terrível a nossa situação, não vale a pena viver. Claro que se nós olharmos para a doença de nossa alma, o pecado, nós só vamos ver coisas terríveis, nós só vamos ver coisas horríveis. E se nós olharmos para o ser humano sem o amor de Deus, sem o conforto e o consolo do perdão de Jesus, nós vamos ver quão cruéis todos nós somos, e ninguém se escapa disso. Porém, a própria palavra do Senhor, ela nos avisa que temos esse pecado. Ela nos diz: cuidado, cuidado, porque o sofrimento vem, a dor existe, o pecado está aí. Agora, cabe a nós entregarmos tudo ao Senhor, voltarmos a Ele, deixar que Ele nos console, com um perdão verdadeiro em nossos corações. Mas por que a Bíblia nos dá essas notícias ruins de que nós também somos pecadores? Não é para nos amedrontar, não é para nós voltarmos para Jesus e dizer: mas Senhor, se Tu não estiveres aqui do meu lado, o que será de mim? A Bíblia, ela quer nos aconselhar, nos colocar a consciência de que nós temos sim problemas, mas Deus nos amou primeiro, Deus nos amou antes, de maneira que Ele sempre se revela, sempre vem a nós, Ele sempre procura estar conosco. Até mesmo os atenienses, que conheciam muitos deuses, já tinham ouvido falar sobre um Deus desconhecido que criou todas as coisas e estava em tudo. E aí Paulo diz: pois Deus já os procurou, e eu vim aqui anunciá-lo a vocês. Agora, não podemos confundir consciência com convivência. Às vezes eu tenho consciência de notícias ruins, às vezes eu recebo notícias na internet, no celular, e eu devo estar ciente de que aquilo é para meu conhecimento, mas eu devo ter cuidado para não conviver com aquele mal e tornar aquele o meu mal também. Como quem recebe uma notícia: estão roubando dinheiro, e eu penso: bom, se está todo mundo roubando dinheiro, vou roubar também. Aí sim que esta verdadeira doença da alma, que é o pecado, aí ele toma conta, destrói, afasta de Deus, e aí fica muito difícil ser consolado. Passamos a viver com medo do que o meu semelhante fará comigo, medo do que vai acontecer amanhã ou depois de amanhã, medo de se vou conseguir cumprir com o meu trabalho, medo se vou conquistar as minhas coisas, medo de partir desse mundo e não saber para onde vou. Pois bem, esse medo Jesus veio ao mundo para tirar, não por completo, se nós pensarmos que ainda somos pecadores, porém em Cristo nós não devemos temer, nós podemos nos entregar completamente, pois Ele mesmo diz que veio para isso, e morreu por nós para cumprir a sua missão de nos levar de uma morte certa para uma vida eterna com toda a certeza. Agora, Deus procura nos envolver para que nós também tenhamos confiança, fé nele, de que Ele está presente hoje do nosso lado.
não da mesma forma que estava com os discípulos, mas que Ele está nos ensinando, nos fortalecendo e nos dizendo: isto que está acontecendo, eu estou vendo, eu estou com vocês, não tenham medo. Como quando Ele disse aos discípulos no barco: eu estou aqui, vento, mar, calma, esta tempestade vai passar, um dia tudo isso que nós vemos vai passar. Vai chegar o dia em que nós vamos ter que deixar este mundo, esta vida também vai passar. O que não vai acabar é o amor de Deus, com o qual Ele veio até nós. Por isso, quando as dificuldades baterem na minha porta, eu preciso estar muito atento ao que o Salmo estava escrito no Salmo de hoje. Assim como a prata precisa passar pelo fogo para ser purificada, para se tornar algo melhor, mais forte, eu também, como cristão, preciso passar pelas dificuldades não sozinho, mas com o meu Deus, para que Ele me fortaleça, para que Ele me purifique, e então eu aprenda que do outro lado eu estarei pronto para novos desafios, e assim eu poderei aconselhar outros e fortalecer outros quando eles também tiverem dores e dificuldades. Porém, o primeiro papel do cristão é realmente olhar para o seu coração cheio de pecado e dizer: Senhor, vem morar aqui, faz uma limpeza no meu coração, transforma esta minha vida de medo, de angústia, de aflição, de problemas de saúde, de problemas financeiros, transforma esta minha vida, porque esta vida passa, mas Tu estás comigo, passando por ela comigo, Tu estás aqui do meu lado. Por isso eu não preciso ter medo, eu posso ter plena confiança, porque se Deus está comigo, quem poderá fazer algo contra mim? Podem ferir o meu corpo, eu posso adoecer, mas estarei salvo para todo sempre com o meu Senhor, independente da hora. Por isso que agora nós precisamos olhar, minha gente, para o papel do cristão junto a Cristo neste mundo. Creio que esta é uma das grandes dificuldades do ser humano, olhar o seu papel enquanto servo do Senhor. Nos céus, Deus colocou os anjos a cantar e a anunciar a sua vontade, e aqui na terra nós somos os servos do Senhor. Inclusive esta palavra, angelos, no grego, significa mensageiro, pois nós somos os angelos deste mundo, nós somos os pequenos anjos do Senhor neste mundo, mas nós precisamos anunciar amor e perdão de Deus, e gentileza e carinho para com as pessoas. Por isso, cuidado, meu irmão, minha irmã, com aquilo que você manda para as pessoas, com aquilo que você fala para as pessoas, porque quando você fala, você está levando Jesus com você. Procure deixar o seu coração mais tranquilo, não esquecer dos cuidados que nós temos que tomar, porque a Bíblia também nos avisa sobre os perigos, mas uma vez que nós tomamos os cuidados, uma vez que nós estamos preparados, não é hora de ceder ao medo, e nem nos jogarmos em aflição, em desespero, e dizer: agora acabou tudo, o que será de nós? Mas dizer: o meu Deus estará comigo, o meu Deus passará comigo por isto, e eu poderei me apegar inteiramente nele. Deus se manifesta no mundo através de nós. É por meio de nós que Deus quer consolar o mundo inteiro. Por isso, amado irmão, se você está sofrendo, se você está com dificuldade para levar a vida neste tempo tão difícil, lembre-se, em todos os tempos houve pragas, em todos os tempos houve lutas, houve injustiças, desde que o ser humano caiu em pecado. Mas Deus está conosco, sempre esteve e continuará estando, porque nós somos aqueles que estão destinados a levar Cristo
a todas as nações. Nós somos aqueles que Deus escolheu, não simplesmente deixou ao acaso do destino, mas Ele escolheu para sermos seus anunciadores, seus evangelistas. Por isso, se você, amigo, irmão, irmã, está sofrendo, busque ajuda no Senhor, busque ajuda num profissional de saúde, se for o caso, busque ajuda com o seu pastor, e por que não, busque ajuda nos seus irmãos da fé, pois todo aquele que anuncia Cristo, seja pastor ou não, é um pequeno anjo do Senhor, é um pequeno anunciador da salvação em Cristo. Não vamos fazer isso porque é nossa obrigação, é nossa lei fazer isso, mas porque Cristo nos convida primeiro a sermos abraçados por Ele e depois confortar os outros irmãos. Que neste tempo tão difícil, a mensagem do Senhor chegue na tua casa, nos teus amigos, nos teus irmãos, e que tu também possas consolar a quem quer que esteja perto de ti. Vamos falar com o nosso Senhor em oração. Misericordioso Deus e Pai, afasta de nós todo medo, toda dor e toda angústia. De Jesus Cristo, aquele que morreu para nos perdoar e salvar, e nos dar confiança, fé e força no Senhor, para vivermos aqui neste mundo, e quando for a nossa hora de partir, que nós possamos fazê-lo na certeza da ressurreição e da vida eterna. Em nome e por amor de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém.